Você não é homem de verdade. Você não é torcedor de verdade. Você não é isso e nem aquilo de verdade. Seja muito bem-vindo ao Pensando Alto, um canal de vídeos sem cortes e sem edição, onde eu compartilho coisas que estão na minha cabeça, reflexão, conta causos. E vamos que vamos para mais um vídeo. Roda a vinheta. Brincadeira, não tem vinheta. Vamos lá. Quando a pessoa fala assim, você não é isso de verdade. No nosso caso aqui, nosso tema de hoje, você não é homem de verdade. O pessoal tem usado muito isso hoje em dia, num sentido de descaracterizar aquilo que eles estão falando. Então, se você não é homem de verdade, é usado esse termo. Deixa eu ajeitar um trem para parar de fazer barulho. Se você não é homem de verdade, as pessoas falam isso para te descaracterizar. Mas, no meu ponto de vista, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa ideia que o pessoal tem falado hoje em dia aí de homem de verdade, né? Você não é homem de verdade, não existe mais homens de verdade. Realmente, existe um movimento para tal da desconstrução do homem absurda, né? Que isso tem a ver com a questão da cultura. Mas assim, gente, vou falar uma real para vocês em comparação. Vamos fazer hoje aqui um paralelo, uma comparação com o homem das antigas, vamos assim dizer, né? Hoje, o que acontece muito é que o homem ele está simplesmente dando espaço real à sua biologia e à sua natureza. Pensa comigo, ó. Quando a gente fala da nossa biologia, aí é para homem e para mulher, tá? É para homem, para mulher, é a raça humana. O nosso corpo, nosso trânsito ele tá brabo. O nosso corpo ele é para para guardar energia, para preservar energia. Tanto que esse é um dos motivos de que o exercício é totalmente antinatural. Por quê? Porque a gente esgota o corpo durante o exercício. Então o exercício ele é antinatural, apesar de ser muito bom, de ser como se fosse um remédio até às vezes pra gente, mas ele é antinatural. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi projetado para preservar energia, tá? Então isso é a parte biológica da explicação. Uma outra parte é a parte humana, né? A natureza humana, carnal, que o homem ele desde o princípio lá, né? Falando uma parte mais assim, mais espiritual e tudo. Desde o princípio lá no jardim do Éden e tal, o homem pecou, né? Então o homem peca e essa é a natureza dele, de pecar, de continuar pecando, pecando, pecando. E a gente precisa brigar com com a nossa natureza. A gente precisa brigar contra a nossa humanidade para manter as coisas bacanas. Então, por exemplo, o homem hoje ele quer o quê? Ele quer se entregar aos prazeres. Ele quer prazer. Hoje em dia, eu estou misturando vários pontos aqui, mas eu acho que você vai entender. Hoje em dia, uma das as duas maiores motivações do ser humano para realizar alguma coisa ou é fugir da dor ou buscar o prazer.
Então a gente hoje em dia está buscando demais o prazer, sabe? E isso influencia, sabe? Influencia nessa questão de ter uma família dá trabalho, né? Ter esposa dá trabalho, sustentar um relacionamento dá trabalho, tanto homem com homem com mulher, um relacionamento de amizade, homem com homem, mulher com mulher, dá trabalho. É uma situação, uma coisa trabalhosa. E assim, as pessoas não querem ter trabalho, né? Eu tô agora aqui, né, com a minha filha pequena e vou falar para vocês, dá trabalho. Não é pouco trabalho, dá muito trabalho. E você acha, e assim, o trabalho ele vai acabar? Tem um amigo meu que ele fala assim, ó, filho é bom, mas o problema é que dura muito. Ele tem duas filhas. Filho é bom, mas o problema é que dura demais. Então dá muito trabalho. E as pessoas não querem mais o trabalho, né? Mas é o trabalho que ele, a partir do momento que a gente entende que o trabalho ele traz sentido na nossa vida, é o que tem que ser feito. Então, para ser o tal homem de verdade, o que é preciso fazer? É encarar o que tem que ser feito, encarar com disciplina, encarar com propósito e assim, e entender que a vida não é só prazer, né? Eu penso assim, sabe, que às vezes não, eu penso que na nossa vida a gente tem 20, tem aquela lei do 80-20, né, aquela lei do 80-20 lá, não esqueci o nome do cara agora, mas ela é assim, no sentido para tudo, 80% do nosso esforço, não, 20% do nosso esforço gera 80% do nosso resultado. É muito pouco esforço para os resultados grandes, né? E no nosso caso é 80% da nossa vida é batalha, guerra e 20% curtição. Então essa lei 80-20 ela funciona. Não vou lembrar o nome do cara agora. Mas é isso aí, gente. Essa reflexão aqui ficou um pouco confusa demais, eu acho. Eu achei aqui para falar bem a real para vocês. Como a nossa conversa não tem roteiro, não tem. Vixe, ó, teve engavetamento aqui, hein? Uma BMW X1 engavetou com. Vixe, vai dar um prejuízo do caramba aqui. O pessoal tá acertando ali. Por isso que o trânsito estava devagar. Rolou. Foi um pouco enroscada essa reflexão aqui. Eu vou. Como os nossos vídeos não tem edição, não tem roteiro, e a gente grava e manda desse jeito mesmo, então vamos tacar o pau. Mas eu vou. É que eu tive esse pensamento hoje de manhã. Eu falei, bom, deixa eu trazer essa ideia aqui. Mas vamos estruturar melhor esse pensamento. Acho que foi só uma jogar aqui e a gente. Mas basicamente é aquela conversa, né? Homem de verdade, o pessoal descaracteriza e o homem tem tentado a todo custo buscar o prazer e para ser alguma coisa de verdade não tem muito prazer, não tem muito glamour, tá? É muita luta, muito esforço. É isso. Tivemos nosso primeiro inscrito. Quero que você, depois de um vídeo
estranhamente enroscado como esse, se você chegou até aqui, dá essa moral. Se você chegou até aqui, é porque você foi se identificando com o que a gente foi conversando aqui, né? Então, se inscreve aí, dá um curtir, comenta pra mim aí que foi enroscado mesmo, as ideias meio embasbacadas hoje aqui. Mas valeu, a gente se vê amanhã num novo vídeo. Abraço!